Direitos difusos. Direito difuso, pessoal, são aqueles direitos cujos titulares são indeterminados ou indetermináveis. Por exemplo, o direito a um ambiente saudável. Né? Quem é o titular desse direito? Todos nós. O direito à segurança, né? Direito difuso. O direito ao consumo, direito consumidor, é um tipo de direito difuso. É sobre ele que nós vamos falar, deixar aqui uma noção para vocês do que seja, do que venha a ser. Mas precisamos conhecer um pouco a história do direito do consumidor, ou direito consumerista, são as relações consumeristas, como nós dizemos. Alguns direitos são imprescindíveis, são absolutamente necessários ao ser humano. O direito de propriedade ele é relativo, ele não é absoluto. Eu hoje preciso dessa caneta, mas aquela pessoa que está trabalhando lá no interiorzão da roça, não necessariamente a caneta é imprescindível para ele. Talvez a enxada, o enxadão seja muito mais essencial, por assim dizer. Então, isso aqui é um direito que eu posso dispor dele. Os direitos difusos, não. Os direitos difusos, não. Eu não posso prescindir do direito de respirar, de alimentar, por exemplo. Olha, a partir de hoje eu não quero mais alimentar. Você vai morrer. Olha, eu não quero respirar mais. Não quero esse direito. Não, você precisa. O direito do consumidor, ele parte desse princípio. E tem uma história interessante. Em 1962, observem que o direito ao consumo de alimentos, vamos entender assim primeiro. O direito ao consumo de alimentos, pessoal, é essencial para o nosso direito à vida. Por óbvio. E olha que ontem falávamos tanto em obviedade. Então ele é imprescindível. Em 1962, John Kennedy, na campanha de governo, ele dizia o seguinte: olha, as pessoas têm o direito de consumir, alimentar, consumo. A ideia era consumir arroz, feijão, pão. E isso foi muito interessante, que ele dizia o seguinte: olha, se esse direito não for atingido, estará atingido o princípio da dignidade humana. As pessoas morrerem por falta de alimento, isso é terrível. O Estado tem uma responsabilidade muito grande por isso. E por que as pessoas não têm algo para comer? É por malandragem? É por falta de dinheiro, falta de trabalho, de um salário? E essa campanha, essa coisa deu certo. Isso em 1962. Em 1973, a Comissão dos Direitos Humanos da ONU, lá em Genebra, na Suíça, passa a reconhecer os direitos dos consumidores como direitos fundamentais. O artigo 5º da nossa Constituição Federal fala dos direitos fundamentais. Toda a Constituição de todo o país, né? Quais são os direitos fundamentais, aqueles absolutamente essenciais? Essa que é a ideia. Então a ONU, em Genebra, fala, o direito do consumidor, ele é fundamental. Ele é essencial ao ser humano. Pessoal, isso é relativamente recente, em 1973. 27, 48 anos. Isso é relativamente novo, não tem nem meio século. E o Brasil, hein? Eu fiquei surpreso com algumas coisas, pesquisando aqui. A nossa Constituição, pessoal, ela é de 1990. Recentíssima para a história do direito, ela é novíssima. Né? Essa lei, acho que eu falei errado. A lei de direito consumidor é de 1990, a Constituição que é de 88. Mas tem uma historinha aí que já já eu falo. Olha só que interessante. Mas por que só agora em 1990, é que se falou nisso?
A Constituição Federal também falou, vamos ver. Mas a minha surpresa é que já no Império tinha alguma sinalização de defesa do consumidor. Olha que interessante, eu vou pedir licença para ler, porque é coisa bem rapidinha. Diz assim, com relação ao Brasil, desde os tempos de Império já se observava uma proteção discreta do consumidor. No livro 5º das Ordenações Filipinas encontra-se uma norma de proteção, ainda que indireta, do consumidor. Vai ver. No título 57 diz que, olha só, se alguma pessoa falsificar alguma mercadoria, assim com cera, ipsis literis, ou outra qualquer, se a falsidade que nisso fizer valer um marco de prata, morra por isso. Que legal. Morra por isso. Percebe-se que a coação psicológica sobre o fornecedor se acaba por proteger o consumidor. Só uma curiosidade, eu não sabia. Se falsificar, você vai morrer. No Império. Interessante isso, né, pessoal? Muito interessante. O Constituinte de 88, o Constituinte brasileiro, lá no artigo 5º, tratando dos direitos fundamentais, em seu artigo, em seu inciso 32, textualmente vai dizer: o Estado proverá, na forma da lei, a proteção do consumidor. O Estado proverá, na forma da lei, a formação do consumidor. Professor, não entendi. Assim também eu não entendo. Fica vago. Fica vago. Pessoal, mas este é o papel da Constituição. Ela joga no ar. É um direito geral, fundamental. Não é? Estado, você tem a obrigação de tutelar a defesa do consumidor. Mas o Constituinte, naquela época, falou o quê? Eu não vou segurar essa barra. Essa peteca não vai ficar comigo. Eu vou jogar isso lá para debaixo do tapete. E esse debaixo do tapete, a DCT, Ato das Disposições Contrárias e Transitórias, lá no artigo 48, o Constituinte falou assim: o Congresso Nacional, dentro de 120 dias, 4 meses, da promulgação da Constituição, elaborará o Código de Defesa do Consumidor. Isso em 88. 2 anos depois, surge, então, o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele é sensacional, porque o direito do consumidor ele tem uma característica fundamental, que é o pragmatismo. É uma coisa nossa do dia a dia. As pessoas têm lá no seu smartphone, antigamente eu sugeri para os meus alunos, anda com um livrinho lá do código no bolso e tal, esse negócio todo. Por quê? Porque ele é aplicável na padaria ali da esquina, na loja, num grande supermercado, onde quer que seja, numa concessionária. É coisa nossa do dia a dia. É uma coisa que você diz lá para o fornecedor, para a moça da loja, olha, não é isso que diz o Código de Defesa do Consumidor. Ah, porque aqui a gente não troca mercadoria de sábado. O que falou? Eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, minha filha, por favor. Aonde que a lei proíbe de não poder trocar mercadoria aqui? Então tem muita coisa que o leigo não entende. Ele não tem conhecimento. O fornecedor, por uma questão cultural, de alguma forma, ele se sobrepõe ao consumidor, sobretudo o humilde. E o código é tão interessante, tão protetivo ao consumidor, que o trata como hipossuficiente, como vulnerável. Nós sempre somos vulneráveis. Eu dou um exemplo por mim mesmo. Gente, a minha formação é em metalurgia e em direito. Se eu compro um telefone e ele não funciona, eu volto na loja para trocar, eles vão me perguntar por que não funciona. Eu não sei, não tenho a mínima ideia, eu não tenho o que saber. Eu tenho hipossuficiência técnica. Eu não sei como funciona, por favor. Você olhou se a bateria? Não, eu não sou técnico nessa área. Percebem, pessoal? É por isso que o código, que o CDC, Código de Defesa do Consumidor, nos é protetivo. Nós somos hipossuficientes técnicos,
Nós temos hipossuficiência financeira, alguns hipossuficiência jurídica. Eu não sei quais são os meus direitos. Eu não sei. Por que você não procura o PROCON? Ah, mas eu não sei nem como é que chega lá. Pois é. É desconhecimento, é hipossuficiência jurídica. Então, hipossuficiência jurídica, técnica, financeira. E é tão fantástico o Código de Defesa do Consumidor. Claro que já perceberam a empolgação, porque eu gosto, eu sou um professor de Direito do Consumidor, eu gosto muito, pessoal, porque ele é definidor, assim como o Código Penal define os crimes, tipifica os crimes. Homicídio é isso, furto, roubo, extorsão, estupro, está tudo lá. Né? Se você quer saber se alguma coisa é crime envolvendo pessoas, olha lá o Código Penal. Porque lá no Código Tributário você vai ver crimes de natureza tributária, fiscal, etc, etc. É uma outra e longa história. Quando se burla um contrato, enfim, tem uma série de coisas nesse sentido. Então, o Código de Defesa do Consumidor, pessoal, é tão interessante que ele começa logo no início definindo o que seja fornecedor, consumidor, o que é produto, o que é serviço. A propósito disso, eu falei que no início a percepção que tinha de consumidor é consumir alimentos. Com o tempo essa coisa foi mudando, essa concepção. E o que nós consumimos? Só alimentos? Perdão. Só alimentos? Não, pessoal. Nós consumimos serviço, prestação de serviço. Você vai cortar o cabelo, você vai pintar o cabelo, né? Você vai consultar, você contrata alguém para pintar a sua casa, seu muro, construir o passeio, para consertar, fazer uma manutenção no seu carro. Nós consumimos tudo isso. E, a partir daí, o próprio código vai dizer o seguinte, olha, o que é uma má prestação de serviço? O que é um produto impróprio ao consumo? Existem possibilidades das pessoas serem ludibriadas durante o consumo ou prestes a consumir algo? Aí ele trata da publicidade enganosa, a publicidade, enfim, que alteram ou que aproveitam da bondade das pessoas, do desconhecimento das pessoas, do idoso, da criança. Então, são muitos os exemplos nesse sentido. O artigo 4º, por exemplo, lá do Código de Defesa do Consumidor, vai dizer da nossa vulnerabilidade, que nós somos vulneráveis. Vai dizer sobre o princípio da dignidade humana, sobre o princípio da não discriminação. Então, existem princípios constitucionais, logo no início do Código de Defesa do Consumidor, que são muito interessantes e que as pessoas precisam efetivamente conhecer. Não digo, não só o aluno de direito, tá? Mas as pessoas, os consumidores como um todo. E é claro, embora a lei exija que os estabelecimentos comerciais tenham pelo menos lá um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, nem todos têm. E eu pergunto, eu gostaria de consultar o Código de Defesa do Consumidor, você me empresta? Você está louco, rapaz? Ninguém faz isso aqui. É verdade. Sou conhecido como professor do 1 centavo, porque eu estou falando do meu direito. Moça, quanto custa isso? R$1,99. Se eu te der 2, você me devolve 1 centavo? Não, eu arredondo. Por que você arredonda? Pessoal, não estou falando do valor dinheiro, eu estou falando do meu direito. É meu direito. 1 centavo eu não compro nada. Por favor, vamos mudar nossa mentalidade. Vamos mudar nossa mentalidade. 1 centavo, 2 centavos, efetivamente não faz diferença. Mesmo se eu juntar durante 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo. Agora imagine um grande estabelecimento desse que passa milhares de consumidores por dia, por ano, por mês, por ano. Ao final de 1 ano, quanto de dinheiro não ficou ali? Que não é do supermercado, que é dinheiro dos outros. É justo, pessoal? Falamos sobre justiça ainda há pouco. É justo? Não, não é justo.
E há uma figura para isso. É locupletação. É enriquecimento ilícito. Vamos exercer o nosso direito, pessoal. Exercício de direito é uma questão de cidadania. É uma questão, nossa, que vou fazer uma apresentação específica aqui, é que nem essa coisa de não, mas a gente não tem o costume, não faz parte da nossa política emitir nota fiscal ou cupom fiscal. Como assim? Não é questão de fazer parte, não, é direito meu. É um comprovante de título de propriedade. Eu comprei essa caneta, eu quero um comprovante. Porque se alguém me parar na rua e falar assim, essa caneta é sua, prova que ela é sua. Eu estou dando exemplo aqui, pessoal, de uma caneta. Imagina um carro, imagina a sua roupa, imagina não sei o quê. Nem sempre nós levamos isso em consideração. Pensa nisso. Pense nisso. A gente conversa daqui a pouco. Tá bom? Um abraço. Não esqueça.